No último vídeo de Power BI aqui do canal eu mostrei para vocês como que a gente faz a conversão de moedas dentro do Power BI, né? Como é que a gente puxa a informação lá do site para dentro do Power BI para a gente utilizar em qualquer uma das alterações que a gente precisa fazer numa tabela. Só que aí fica a dúvida, lá naquele vídeo eu utilizei o real como referência, se eu quisesse utilizar outras moedas, como que eu faço? Eu vou ter que fazer uma query para cada um? Na verdade, a gente tem uma função dentro do Power Query que a gente pode automatizar e deixar isso muito mais simples e fazer isso para quantas moedas a gente quiser. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês justamente qual que é essa função e como é que a gente aplica ela. Vamos lá? Então, continuando de onde a gente parou no último vídeo sobre conversão de moedas, a gente tinha essa tabela formatada. E qual que é a ideia agora? Que eu adicione outras moedas, né? Aqui a gente fez com base no real e eu quero fazer agora com base em dólar e em euro também, tá? Então vamos lá para o nosso Power Query, clicar aqui em Transform Data. E a gente tem aqui já a nossa tabela feita para o real, tá bom? Se a gente vier aqui em Source, a gente tem justamente o endereço que ele está utilizando. Então, qual que é a ideia aqui? Que eu substitua esse BRL, tá? Por USD e também por euro, tá? Só que aqui a gente vai usar uma função do próprio Power Query para automatizar tudo isso. Eu não preciso ficar fazendo para cada uma das moedas que eu quero inserir aqui. Eu posso usar uma ferramenta dentro do Power Query para deixar isso automático também, tá? Lembrando que aqui a gente está fazendo de outra moeda para o real, né? Então, vamos dar uma olhada aqui no Change Type. Então, cada cada dólar vale 5 reais. Então, estou fazendo de dólar para real, tá? Isso é muito importante quando a gente for formatar as nossas tabelas. Então, aqui eu já vou fazer a nossa primeira modificação, tá bom? Então, nessa tabela, em vez de sigla moeda aqui para eu me localizar, eu vou colocar aqui D, que é dessa moeda, para a outra que a gente vai utilizar, tá bom? Então, aqui, adicionou aqui uma nova linha que se chama D, tá bom? Próximo passo, a gente precisa adicionar uma tabela com todas as moedas que a gente quer converter, né? Então, como eu falei para vocês, vamos utilizar aqui real, euro e dólar. Então, a gente vai clicar aqui em Home e Enter Data, tá bom? Já vamos renomear aqui, em vez de coluna 1, a gente vai colocar aqui para. Lembrando que eu estou justamente utilizando aqui essa referência de dólar para real, ou quaisquer moedas que a gente queira usar. Então, o nome da coluna vai ser para, e eu vou colocar aqui BRL, USD e euro, tá bom? E eu vou chamar essa tabela aqui de conversão. Opa, conversão. Agora foi. Dou um OK aqui, para ele justamente carregar aqui como uma tabela extra. E agora é que vem toda a parte ferramental do Power Query, tá? Eu posso tirar aqui esse Change Type, não me interessa. E aí, qual que é a ideia aqui? Para cada uma dessas moedas, eu quero gerar toda essa tabela de Exchange Rate. Então, eu quero adicionar aqui uma coluna com toda essa tabela que a gente já tem criada para cada uma dessas moedas, tá? Qual que é a pegada, então? O que a gente vai precisar fazer? A gente já tem aqui toda a programação feita para uma moeda. O que a gente vai fazer? A gente vai variar o nome da moeda que ele está utilizando aqui como referência, certo? Então, eu vou precisar criar uma variável aqui no Power BI. Para fazer isso, a gente vai clicar aqui em Home e vai adicionar um parâmetro, New Parameter. Tá? Então, cliquei aqui em Home, cliquei não no ícone, mas sim New Parameter. Se eu clicar no ícone, ele vai aparecer aqui a janelinha, dá no mesmo, tá bom? Com essa janelinha aqui aberta, a gente vai clicar em New, tá? Então, a gente vai adicionar um novo parâmetro. Eu vou colocar aqui o nome de var moeda, tá? Não vou colocar nenhuma descrição, porque isso é mais para uma organização. No caso, que como é algo mais simples, a gente não precisa colocar. Posso tirar aqui de requerido, tá? O tipo vai ter que ser um texto, tá? Que a gente tem que definir que é um texto, porque ele vai entrar como um componente aqui em cima, ó, em cima desse texto do endereço, tá? Então, eu preciso definir que aqui é um texto, tá? Valores sugeridos, qualquer valor.
No caso, eu vou utilizar aqui o valor atual, BRL, tá? Poderia colocar qualquer outro, mas como a gente já está utilizando aqui em cima BRL, eu vou manter isso daqui aqui embaixo. Dou um OK, notem que ele vai aparecer aqui var moeda, né? Então var moeda e o nome que eu estou utilizando atualmente é o BRL. Criamos o nosso parâmetro. O que a gente vai fazer agora? Olha que interessante. Vou clicar aqui em cima na nossa query de mudança de moeda, tá bom? Vou clicar aqui em Source e, de novo, qual que é o nosso intuito? É substituir esse BRL pela outra moeda. Então, eu vou apagar BRL, vou deixar só igual. Depois do aspas, eu vou colocar aqui um e-comercial, ou seja, eu estou juntando esse texto inteiro aqui, que é o endereço do nosso site, com alguma outra informação, que no caso vai ser a nossa variável. Então, eu comecei a digitar aqui var underline moeda, dei um Enter. Então, eu estou utilizando aqui o nosso parâmetro criado aqui, tá? Notem que ele não mudou nada aqui para baixo, ó. Ele está mantendo a mesma coisa. Então, eu fiz aqui a alteração na fonte, ele está utilizando essa variável que a gente criou, como era BRL para BRL, não mudou nada. Olha que legal. Se eu alterar aqui esse var moeda para USD, cliquei de novo lá no Exchange Rate, mudou aqui já toda a nossa conversão. Ele já puxou lá da web para cá de volta. Então, $1 é convertido para $1. E aqui, por exemplo, com €1 eu compro 1,21 dólares. Tá? Então, aqui já mudou o nosso escopo. Então, na hora que eu modificar aqui a nossa variável, ele automaticamente muda a nossa query, a nossa fonte de dados. Tá bom? Agora, a gente precisa pegar isso daqui, que já está um pouco mais dinâmico, e aplicar na nossa tabela de conversão. Como que a gente faz isso? Agora a gente vai clicar com direito aqui no Exchange Rate e a gente vai clicar aqui em Create Function. Então, a partir dessa nossa query, a gente vai criar uma função para utilizar em outras queries. Tá? Clicando aqui em Create Function, a gente vai dar um nome para essa função. Então, vou colocar aqui com Exchange Rate. Então, na verdade, né, FN aqui na frente para identificar que é uma função. Underline Exchange, tudo junto com Rate, tá? FN, underline, Exchange Rate, tudo junto. Dou um OK. Notem que ele criou aqui um conjunto aqui na esquerda, né? Então, a gente tem uma função, a gente tem a variável que compõe essa função. Se a gente dá uma olhada aqui na fórmula, a gente tem aqui, ó, variável como um texto dentro da query que a gente criou, tá? Então, ele automaticamente aplica essa query dentro dessa função, tá? Ok, podemos desabilitar aqui o carregamento. Então, novamente, cliquei aqui com direito. Vou desabilitar o carregamento dessa tabela. Não quero mais usar ela, tá? E aí, o que a gente vai fazer agora? Clicando aqui em conversão, a gente vai invocar essa função que a gente criou, tá? Então, a gente vai vir aqui em Add Column, Invoke Custom Function. Clicando aqui, qual que é o nome da coluna que a gente vai dar? Pode ser qualquer nome, eu vou deixar aqui Custom, porque não faz diferença. E aqui qual que é a função que a gente quer invocar. Então, cliquei aqui na setinha, a gente só tem uma função aqui no caso, FN Exchange Rate. E aqui a gente pode utilizar uma outra coluna como referência. Lembra que aqui eu estou usando var moeda, que está aqui como dólar. Aqui, no caso, eu vou utilizar a coluna para como inserção de variável. Então, por exemplo, nessa primeira linha, a nossa var moeda vai ser BRL. Nessa segunda linha, a var moeda vai ser USD. E na terceira linha vai ser EUR. Então, para cada uma das linhas, eu vou estar variando aqui esse valor e, por consequência, eu vou estar trazendo os novos valores de conversão de moeda. Vou dar um OK aqui. Notem que para cada linha, ele me trouxe uma tabela, que é justamente a tabela de conversão. Então, se eu clicar aqui, eu tenho aqui todas as conversões que eu preciso. Tá? O que eu posso fazer agora? Eu clico aqui nessa setinha como se eu fosse fazer um filtro. Eu não quero utilizar aqui o nome da coluna, né, como
complemento de nome, então eu vou desabilitar isso daqui, vou dar um OK e ele expande todas as conversões que eu preciso. Então, de dólar para real, eu tenho 5,13. De euro para real, eu tenho 6,18. Então, aqui eu já tenho todas as conversões de todas as moedas que eu preciso. Uma vez feito isso, eu posso apertar aqui em Home, Close and Apply. Como a gente desabilitou a outra tabela, todo o visual que a gente criou, obviamente vai quebrar, né? Ele vai desabilitar, porque a gente não tem mais a tabela carregada. A gente vai precisar criar aqui de novo a tabelinha e tal, mas isso vai ser super rápido para a gente criar com a nova informação que a gente está trazendo, né? E aqui a gente vai conseguir complementar colocando uma tabela. Opa, já terminou de carregar aqui. Então vamos lá, vamos criar aqui uma tabela onde a gente vai colocar aqui de uma moeda. Então vamos adicionar aqui uma coluna chamada de, outra coluna chamada para e o valor da conversão. Novamente a gente vai aumentar aqui o tamanho. Então vamos clicar aqui em valores, vamos vir aqui em text size, vamos aumentar aqui para 16, né, que a gente também fez isso no último vídeo, tá? E então aqui a gente tem de AED, que eu não sei qual moeda que é, para real, a gente tem 1,38. Vamos colocar aqui de novo o filtro, mesma coisa que a gente fez no último vídeo, e eu vou colocar aqui tudo que é D, tá? Novamente eu vou expandir aqui, vou modificar isso para horizontal e vou adicionar aqui um search. Agora, por exemplo, se a gente quiser olhar aqui BRL, então eu tenho que R$1 para R$1 é conversão 1 para 1. De real para euro é 0,16, então R$1 vale 0,16 euros. E de real para dólar, cada R$1 compra 0,19 dólares. Então aqui a gente tem para cada uma das moedas quanto que o real vale. Eu tenho isso para todas elas, né? Se eu também quiser olhar aqui, por exemplo, o dólar, né, USD, a gente clica aqui. Então a gente tem aqui quanto que um dólar. Opa! Então se eu clicar aqui em Search USD, né, como eu costumo falar, no sotaque americano, a gente tem aqui toda a conversão. Então, um dólar vale 5,09 reais e um dólar vale 0,82 euros. Então, aqui eu tenho mais de uma referência. No vídeo passado, a gente só tinha do real para as outras moedas. No caso, aqui eu tenho de dólar, euro e real para quaisquer outras moedas. Então, a gente amplificou aí justamente a query que a gente tinha criado no último vídeo. Hoje a gente já deu uma avançada um pouco maior aí dentro do nosso Power Query. Então a gente começou a aplicar funções que é muito legal e cara, expande muito as ideias que a gente pode ter dentro do Power Query. Se você ainda tem dúvidas, sugestões aqui para o vídeo, não esquece de deixar um comentário aqui embaixo. Se você gostou, deixa o like pra gente, se inscreva no canal, ativa o sino para receber a notificação dos próximos vídeos. Obrigado por assistir até aqui e vejo você na próxima.